Fala, feras, boa noite, tudo bem? Pavani responde Gesponso numa live agora sobre mapeamento, gestão por processos, né? Uma live mais densa, a partir de uma vez por semana, pelo menos. Quarta-feira a gente fez uma live sobre indicadores, está aí para você assistir. E agora uma live sobre orientação por processos, né? A gente demorou um pouquinho para gravar essa live, porque a gente queria esperar sair em português o BPM Siboc 4.0. Acabou de sair a versão que nós apoiamos de crowdfunding para ser publicada, ok? Todos vocês sabem já que nós temos um livro sobre mapeamento e gestão por processos. Esse refere-se a um método de fazer BPM, tá certo? Então a gente tem esse livro, tem bastante aí, é um dos campeões da editora, e nós vamos falar um pouquinho nessa nossa live sobre mapeamento e gestão por processos, ok? Eu estou aqui com o nosso slide para vocês poderem assistir comigo. Vocês podem fazer perguntas no chat aí de vocês, podem fazer as perguntinhas, que eu estarei com o maior prazer aqui falando mais ou menos durante 30 minutos, depois a gente abre para perguntas. Ok? Privilégio estar aqui com vocês. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre mapeamento e gestão por processos. Na verdade, o que nós vamos falar é sobre mapeamento, análise, transformação e automação do processo. Essas são, então, as literaturas que nos parametrizam, né? Primeiramente, a Bíblia, versão 4.0, aí está a imagem em inglês, mas já temos aí o livro em português, já mostrei para vocês, né? Quero mostrar novamente, acabou de chegar, está bonitão aqui. Quem fizer o nosso curso, nós vamos dar esse material para os primeiros 10 inscritos. A gente vai dar o livro para quem se inscrever. O nosso curso novo de BPM vai ser no comecinho do ano que vem. Fiquem atentos aí, porque os primeiros inscritos do nosso curso vai ganhar, os primeiros 10 inscritos vão ganhar esse livretinho aqui que eu estou tendo na minha mão, ok? Então, são essas as literaturas. O BPM Siboc é a Bíblia sobre gerenciamento de processos de negócio. O nosso livro é o nosso método para fazer o BPM Siboc. E o referencial temático número 1 do nosso RPG fala exatamente do BPM Siboc já na 4ª revisão. Mesmo que não tivesse saindo em português, eu fiz uma tradução livre do BPM Siboc antes e já tem muita coisa no curso do BPM Siboc 4ª revisão. Ok? Então, eu queria que vocês me respondessem agora aqui qual é que é a diferença entre um projeto e um processo. Todo mundo sabe a diferença? Muita gente vai falar para você, Pavani, processo é diferente de projeto, porque projeto é um empreendimento que tem começo, meio e fim. E eu não concordo com essa definição, porque projeto tem começo, meio e fim, processo também tem começo, meio e fim. Todo mundo usa como exemplo de um projeto construir um prédio. Construir um prédio tem começo, tem meio e tem fim. Mas uma internação é um projeto? Não, internação é um processo. Mas também tem começo, meio e fim. E o fim pode ser óbito ou pode ser alta. Então, essa definição aí de projeto rasa já começa a nossa primeira briga aqui com projetos, né, com o pessoal de gestão de projetos. Porque gestão de projetos é muito diferente do que essa definição, né? Se nós pensarmos uma construtora de edifícios, ela não faz um projeto a cada edifício. Mesmo que cada edifício tenha a sua característica, ela tem um processo. Usar o PMBOK toda vez que faz um prédio está errado. Tem que usar o BPM Siboc para fazer um prédio. É claro, se ela for uma construtora que faz prédios populares, por exemplo, a primeira vez que ela fará um prédio de alto padrão será um projeto. Mas a partir do momento que aquela circunstância torna-se rotineira, cíclica, aí nós temos um processo. Então, na verdade, o projeto ele pode ter começo, meio e fim, mas ele tem que ser feito pela primeira vez, quando é algo construído pela primeira vez.
quando a gente ainda não tem domínio de um processo, aí a gente vai chamar de projeto. Mas quando esse projeto virou processo, ele é um processo e tem que ser usado a tecnologia certa. Projeto é gerido pelo PMI, né? Pelo Project Management Institute. Tem um livro que é o Guia PMBOK, e quem se forma nesse Guia PMBOK vira um PMP. Já para processo, quem legisla sobre isso é a BPMP International, no seu capítulo brasileiro, a BPMP Brasil. Tem o BPM-CBOK, versão 4.0, e quem se especializa no BPM-CBOK é CBPP, Certified Business Process Professional, titulação que eu e muitos colegas aí da BPMP têm, ok? Então, veja, o sonho de todo projeto, meu querido, o sonho de todo projeto é se transformar um dia num processo. Esse é o sonho de um projeto, um dia virar processo. Se um processo não tiver como ambição se transformar em um processo, ele é fadado ao fracasso, né? Um projeto bem-sucedido se transforma em rotina, e essa rotina é legislada pelo BPM-CBOK, pelo que nós vamos falar aqui hoje, um pouquinho pelo menos. Então, o sonho de todo projeto é se transformar um dia num grande processo. E aí, quando a gente fala de gestão por processos, a gente tem várias palavrinhas que, de uma certa forma, fazem alguma conexão. BPM, BPMN, BPO, BPI, BI, KPI, gatilhos, AZIS, análise, to be, to do. Então, tem várias siglinhas aí que se referem um pouco a esse nível de abordagem. Eu queria colocar aqui uma primeira frase. O que o guia BPM-CBOK deve ser e o que ele não deve ser. O guia BPM-CBOK, ele tem a ideia de ser uma fonte para usar uma terminologia padrão, para facilitar a comunicação sobre Business Process Management, para apoiar o entendimento comum do BPM, para falar quais são as disciplinas relacionadas a essa referência. Ele contém práticas comumente aceitas no mercado. Ele é um orientador. Ele é orientado por profissionais de BPM, né? Foi assim que ele foi produzido. Ele é um fornecedor neutro de método. Ele é um guia não prescritivo, isso é muito importante. Ele é um guia não prescritivo. Quem vai fazer a prescrição somos nós, no método. Isso é um guia não prescritivo. Isso é um guia prescritivo, oferece um método. Não é uma configuração padrão, ele é sempre um documento em construção. Facilita que a gente avalie soluções. Ele é um material hoje consistente. Eu acho que tem muitas falhas nele ainda, mas ele é um material mais consistente. O que o guia BPM-CBOK não deve ser, ele não deve vender nada. Ele não deve redefinir outras disciplinas, isso vai estar em outros documentos, né? Ele não deve ser muito detalhado, porque quem deve detalhar é o material de referência metodológico, né? Ele é uma abordagem, ele não deve ser uma abordagem completa, ele não dá o como fazer. O como fazer é métodos que dão. O guia BPM-CBOK não é um método, ele é uma lista de referências, né? Ele não deve ser difícil de ler, deve ser bem facinho de ler, e ele ficou mais fácil de ler, eu acho. E ele não tem uma opinião formada sobre as coisas, ele propõe uma reflexão. Nesse sentido, eu queria comentar com vocês qual que é a definição de processo nessa linguagem nova do BPM-CBOK. Processo para o BPM-CBOK é uma agregação de atividades e comportamentos. Não adianta processo bom com gente ruim. E não adianta gente boa com processo ruim. É uma agregação de atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Para compreender o BPM, eu sempre costumo dizer que a gente tem que compreender o significado de processos de negócio. Hoje, senhores que estão aqui me assistindo, quando a gente fala de processo, nós estamos nos referindo a um conceito ponta a ponta. Não dá mais. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês, que isso é muito importante.
E é uma base relevante aqui para a nossa discussão. Não me fale mais que existem processos no RH. Não me fale mais que existem processos na área de finanças. Não me fale mais que existem processos na área de fábrica. Em todos esses lugares que são departamentos organizacionais, o que pode existir ali dentro são subprocessos. A palavra processos hoje é sinônima de processo ponta a ponta. Quando eu falo processo, eu estou querendo me dizer a processo end-to-end, ponta a ponta. O que significa dizer? Processo é algo que começa fora na empresa, percorre diagonalmente, horizontalmente, as diversas estruturas, desobedecendo-as, ok? E termina fora da organização. Então, um processo, o que é? É algo que começa fora e termina fora, e tudo que acontecer dentro da organização enquanto pedaço, é chamado de subprocessos. Então, se alguém falar assim, eu precisava mapear os processos da área de RH, corrija o seu jeito de se referir. Eu preciso mapear os subprocessos da área de RH, porque RH é um pedaço do todo, não é o todo, nunca será o todo. Ok? Então, a definição do BPM-CBOK coloca que a noção de trabalho ponta a ponta interfuncional é uma das chaves desse negócio que nós vamos referir aqui. Pois ele envolve todo o trabalho cruzando limites funcionais, até intrafuncionais, necessários para entregar valor para os clientes e para as outras partes interessadas. Processos é um conceito ponta a ponta. Está claro isso? Então, para de falar que dentro do seu departamento há processos. Dentro do seu departamento, no máximo, haverão subprocessos. Ok? Uma coisa que começa no seu departamento e termina no seu departamento, provavelmente nem subprocesso ela não deveria existir. Porque se você pensar num departamento, o processo deveria ser demandado por alguém externo e atendendo alguém externo àquele escopo ali. Isso é um conceito ponta a ponta que muito pouca gente, ou pelo menos os mais antigos, né, que se acham conhecedores de processo, não entende esse conceito, como eu estou falando aqui, que é uma das premissas do BPM-CBOK desde o começo, não é agora não, do BPM-CBOK, tá? Tá claro até aqui? Então, quem quiser ir comentando aí, por favor, fiquem à vontade, né? Temos aí algumas pessoas nos assistindo, é um privilégio tê-los aqui na nossa live, tá? Bom, então entendido um pouquinho, quebrou, claro que eu tenho que fazer uma abordagem rápida, não dá para a gente fazer um curso, né? Não esqueçam, depois nós vamos ter uma workshop de 3 horas sobre processos e depois nós vamos ter um curso de 10 horas sobre processos, sobre a nossa metodologia inteira. Fiquem atentos nas redes sociais, porque nós vamos divulgar tanto o workshop de 3 horas como o curso completo de 10 horas de certificação em gestão por processos, tá? Na verdade, a gestão orientada a processos, ela se baseia em juntar eficiência com eficácia, trazendo efetividade aos processos ponta a ponta organizacionais. Esse slide aqui eu poderia ficar 2 horas nele, porque ele é muito importante. Ele mostra que eu primeiro tenho que fazer os processos darem resultados, para depois os processos serem padronizados. Infelizmente, a gente faz uma inversão desse negócio. A gente padroniza os processos, os automatiza e depois a gente vai fazer a melhoria deles. Isso é uma estupidez muito grande. Estava ainda hoje discutindo isso num cliente nosso e se percebe muito que, se você pegar o primeiro capítulo desse livro aqui, ele vai falar das iniciativas de uma organização implementar um RP ou trocar o seu RP. É uma baboseira, uma estupidez muito grande. Porque o que acontece basicamente é o seguinte, alguém fala que esses softwares, seja ele qual for, é um software de inteligência de negócios. E ele não é um software de inteligência, ele é um software que automatiza coisas e que raciocina coisas, né? Mas, normalmente, o que as pessoas fazem? Vendem um RP. E dizem que aquele RP ele terá que ser customizado para se adaptar à realidade da companhia. E vendem lá uma quantidade de horas de customização, horas essas que, por algum levantamento escroto que são feitos, alguém lá faz o ASIS de um jeito meio questionável e diz lá que tem 2.000 horas ou 1.000 horas de customização para fazer. O fato concreto é que, depois que se compra o software, essas customizações evoluem para 5, 6, 7 anos. E aí chega uma hora que as pessoas descobrem
que aquela pessoa que fazia customização é melhor contratar ela, porque fica mais barato contratando ela do que pagar a empresa do software. Esse software era feito de tantos retalhos que não dá mais para atualizar o software. E o que a gente tem no final é a automatização da estupidez. Eu vou repetir. Quando a gente inverte essa lógica aí, quando primeiro a gente faz a gente automatiza como as coisas são, sem as melhorar antes, a gente acaba automatizando a estupidez, automatizando o erro. E é por isso que a gente coloca, na versão que nós vamos colocar aqui para você, primeiro eu tenho que fazer um processo de maneira a gerar resultados, para depois eu automatizá-lo e padronizá-lo. É a última etapa que nós vamos nos referir. Eu vou explicar sobre isso rapidamente. Está claro aqui? Isso é muito importante. Obrigado, Juliana. Muito importante isso aqui, tá certo? Olha a setinha que está no pretinho ali. Ó. Primeiro fazer um processo dar resultado. Depois fazer um processo ser automatizado ou até padronizado. Infelizmente, mas infelizmente, entre 10 empresas fazem o contrário do que eu estou falando. Primeiro implementa o RP, que às vezes é bom, mas o processo não foi melhorado o suficiente. E o que o RP acaba fazendo é automatizando a cagada. E isso é uma grande cagada que as organizações fazem, infelizmente. E também tem questões humanistas, comportamentais muito envolventes aí, que eu nem quero entrar no processo aqui. Tá? Então, o que é orientação por processos? É eu ter uma abordagem efetiva, começando pela eficácia e terminando com eficiência, mas não o contrário. Então, na verdade, o corpo comum de conhecimento são vários assuntos. Modelagem, análise, desempenho. A gente já falou na quarta-feira sobre indicadores para vocês. Não vou falar aqui sobre indicadores. E transformação de processo. Percebe que a tecnologia ele é um assunto muito importante no BPM-CBOK, mas é o último estágio a ser implementado. Não é o primeiro, senhores. Não é o primeiro. Ele é fundamental. Ele é o queijo da macarronada. Mas não podemos só comer o queijo. Tem que ter a macarronada, que é a gestão por processo. Eu vou explicar isso aqui. Então, na verdade, nós temos duas etapas aqui. É aqui que eu quero focar minha apresentação para vocês. Nós temos duas grandes etapas. A primeira etapa nós chamamos de primeiro ASIS. Primeiro ASIS. Onde a gente vai focar no que os processos fazem e o que eles entregam. Esse é um componente novo aqui para nós. O que fazer é diferente do como fazer. Antes de pensar no... Infelizmente, as organizações elas começam priorizando a automação, focando no como se faz as coisas. Eu não estou preocupado em como se faz as coisas no primeiro momento. Eu estou preocupado no primeiro momento o que eu faço e o que eu entrego para as partes interessadas da frente do processo, ou que eu recebo das partes de trás do meu processo. Então, na verdade, aqui nós chamamos de primeiro ASIS. Feito o primeiro ASIS, eu vou descobrir o que as pessoas fazem, todas elas, e o que elas entregam. Ok? Sem saber o como. Não me interessa conceito de tarefa. Eu só quero o conceito de atividade, que é o que fazer, e o conceito de deliverable, que é o que eu entrego, que a gente chama de objeto na nossa literatura. Ok? Então, eu faço o primeiro ASIS, analiso e meço. E a segunda etapa é o conceito de tarefa. Agora sim é o momento de fazer o que a gente chama de segundo ASIS. O que é o segundo ASIS? O segundo ASIS nada mais é do que fazer novamente o ASIS, só que agora com foco em como fazer, em tarefas. E aí sim, usar esse momento para fazer automação, para fazer padronização do processo. E no nosso caso, nós utilizamos o Pipefy, somos parceiros do Pipefy para automatizar processos das organizações. Então, onde é que eu quero chegar aqui? Ó? Um outro detalhe importante do nosso método, que eu vou explicar rapidamente aqui, né, é que a gente começa de baixo para cima. A gente não começa a mapear de cima para baixo, porque a gente entende que os gestores não sabem como é que é o processo. Eles sabem como eles mandaram que o processo fosse, mas como eles nunca fizeram aquilo que eles mandaram, é muito comum, quando eles explicam um processo, essa é a figurinha que está aí, né? Um gatinho olhando no espelho e relata um leão, mas o processo é um gatinho.
Então, tem uma coisa que a gente nunca faz. A gente, para mapear um processo, a gente escolhe os executantes. Mapeia de baixo para cima. A gente chama de efeito BD, ok? É de baixo para cima. Os gestores, normalmente, quando a gente entrevista os gestores para mapear processo, a gente desenha um leão, quando, na verdade, o que de fato é um gatinho. Para a gente desenhar o gatinho, que é o Aziz, eu tenho que entrevistar o executante. As pessoas que, de fato, fazem a coisa. Por isso que a gente chama desenho de processo BD, efeito BD, né? E o detalhe é ter que mapear de fora para dentro e não de dentro para fora. Efeito redemoinho, né? Por quê? Porque é de fora para dentro que as coisas... É lá fora que a gente tem que... Tem muita empresa fazendo assim, os processos foram todos melhorados. E o cliente não percebe, o stakeholder não percebe essa bagaça. Ou seja, a primeira coisa que tem que fazer sentido é que o processo tem que impactar quem está fora da organização. Se não impactar quem está fora da organização, nós estamos errando feio. Como o conceito de processo ponta a ponta começa fora e termina fora, nós temos que começar de fora para dentro e não de dentro para fora. Ok? Claro que tem todo um detalhamento disso, que eu preciso explicar direitinho. Aqui é só uma live para dar introdução a vocês. Tá? Então, como é que é a fase no mapeamento? Primeira fase é a gente entrevistar o povo, né? Entrevistar quem? Quem faz o trampo. Ok? E quando a gente entrevista esse povo, a gente vai estar focado em quem? Em atividade ou em tarefa? Nós estamos focados em atividade. Eu quero saber o que o cara faz e não como ele faz. Se eu perguntar o que você faz, o que você fez hoje, aí do outro lado da tela, você não pode falar comigo, mas eu tenho certeza que se eu perguntar o que você fez hoje, você vai responder um verbo. Se você responder um verbo, é a prova que você está focado em tarefa e na minha atividade. Se eu te pergunto o que você fez hoje, você devia responder um substantivo e não um verbo. Verbo é o como você fez, esse o que talvez você nem saiba. Então, é muito importante que nesse primeiro Aziz eu faça uma abordagem do que você faz e a resposta tem que ser um substantivo. Algo que seja entregável a alguém, que é o nosso conceito de objeto, que é a base do meu livro, né? Orientação, quer dizer, metodologia orientada a objetos. É isso aqui. Então, eu tenho que saber o que você entrega, cara. Se você não descobrir o que você entrega para ninguém, pode parar de fazer, ninguém vai perceber que você parou. Porque o trampo, o verbinho do teu trampo, tem que gerar uma substantivação entregável. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente quer saber qual é o substantivo adicionado a um complemento, um adjetivo, alguma coisa assim, que entregue para alguém. É isso que significa o nosso primeiro mapeamento, o primeiro Aziz. Eu vou descobrir quais são as entregas e acontece uma coisa aqui chamada processo ponta a ponta. Ele percebe que o processo ponta a ponta ele viaja horizontalmente a organização. Não faz mais sentido desenhar um processo dentro de uma gerência, porque dentro de uma gerência o que existem lá são apenas subprocessos. Essa é a primeira correção conceitual que eu faço em toda reunião que alguém me chama para falar sobre o processo. Se é para mapear processo, é para fazer uma coisa transversal aos departamentos. Se é para fazer alguma coisa só no seu departamento, pode ter certeza que não terá impacto na abordagem completa sobre BPM. Ok? E quando a gente descobre esse conceito transversal, o que eu quero? Eu quero descobrir quais são os handoffs. E não tem só handoffs entre departamentos, entre os silos. Tem handoffs de pessoa para pessoa. Cada ator entrega uma coisa para outro ator dentro de um mesmo departamento. Nós temos que descobrir quantos são os handoffs num processo ponta a ponta. Quanto mais handoff tiver, pior é o processo. Pior é o processo. E principalmente quando os handoffs entram para os chefinhos da vida, que recebe A, faz porra nenhuma nesse A e manda para B. Então, se esse cara não transforma isso em nada, eu vou pedir para esse aqui mandar direto para aquele lá. Então, há todo um processo analítico que é feito a partir desse desenho primário, né? Então, na verdade, depois que eu mapeio todos os processos de uma organização, eu tenho diversos fluxos. E quando eu junto os fluxos, porque eu tenho como juntar os fluxos, uma vez que o conector do fluxo 4 para o fluxo 9 é o deliverable,
Então, se eu não tiver mapeamento dos objetos, dos deliverables, eu não tenho como fazer essa junção dos subprocessos, né? Que eu chamo de fluxo. Então, eu tenho fluxo 4, juntou com fluxo 9, juntou com fluxo 34. E eu chamo isso de subprocesso A. Provavelmente o subprocesso A esteja dentro de um departamento da organização. Mas o subprocesso B, que é a junção do fluxo 12, com a junção com a primeira parte do fluxo 25, resulta no subprocesso B. E aí eu vou juntando os processos conforme dominó. Por isso que a capa do livro é um dominó. Eu estou juntando fragmentos desenhados nas entrevistas que eu fiz e vou juntando, e essas junções caracterizam diversos subprocessos que, somados, geram um processo ponta a ponta. Tá claro o que é isso aqui? Isso aqui é muito importante. E aí a gente tem um desenho matricial. O que é esse desenho matricial? É quando eu tenho a estrutura organizacional clássica, como ela está estruturada, e os processos transversais a isso. E aí eu vou nominar líderes dos processos ponta a ponta A, processo ponta a ponta B, processo ponta a ponta C, e eu vou fazer com que a gestão seja assim, e não assim. Esse é o que nós chamamos de tombamento da gestão. Os donos dos processos são mais empoderados do que os gestores clássicos organizacionais. Ok? E aí o BPM Siboc, nas suas versões anteriores, tinham figuras assim. O dono do processo é aquele que vai comandar a organização do século XXI. Não é os gestores departamentais. Né? Então, nesse sentido aqui, eu tenho a função do gestor do processo é planejar o processo, é controlar esse processo por meio de indicadores e melhorá-lo continuamente na abordagem ponta a ponta. Quando a gente mapeia um processo, qual é a segunda etapa? Agrupá-los, né, de alguma forma, e aí eu tenho o que depois desse agrupamento? Vou fazer análise desses processos. Okay? Eu agrupo os processos conforme a minha lógica. Né? Eu faço análise desses processos. E análise, o que nós vamos fazer? Com os desenhos prontos, do ASIS pronto, eu vou começar a estudá-los e vou começar a entender que esses processos precisam passar por essa trajetória aqui. Os processos sempre foram transversais, mas estavam no ostracismo. Quando a gente os mapeia, eles ficam desenhados, mas abaixo, em segundo plano, a hierarquia. O nosso trabalho qual que é? Botar o processo para o primeiro plano, no terceiro desenho aí, tá certo? Botando o processo no primeiro plano, o que eu faço? Mato a hierarquia classe e faço o famigerado tombamento da gestão. E esse tombamento da gestão é o que a gente leva de 6 meses a 2 anos para fazer. É o que a gente chama do RT1 no nosso RPG. Dali para frente, a partir de mudança de cultura organizacional e falando sobre holacracia, que é um outro jeito de liderar, nós vamos ter uma palestra só sobre holacracia semana que vem, acho que é na terça-feira à noite, não percam, holacracia. Nós vamos mudar a cultura organizacional, vamos consolidar um jeito diferente de distribuir poder. Isso e aí o que a gente faz? É o que a gente chama de caroches e teiãs. O que é o caroche? O caroche é uma palavra que a gente inventou para dizer que a gente truca o processo azizado. Okay? O que é truca o processo azizado? A gente tem coisa para melhorar naquele processo. Toda vez que a gente tem uma oportunidade, uma necessidade de melhoria no processo, a gente chama isso de caroche. Ok? Depois de carochados os processos e estes efetivamente melhorados, o que nós vamos fazer? Nós vamos redesenhar o processo e transformar esse processo, se for o caso. É aí a hora da gente fazer o redesenho, que é chamado de to be. Ok? O que é o to be? Desenho de processos. Vamos transformar o milho na pipoca. E quiçá que ele não seja um piruá, esse milho, né? Quiçá que ele não seja um piruá. O que a gente faz então, meu querido? Faz esse processo. Opa, perdão. Opa. Agora sim é hora, depois que eu azizei,
analisei, tombei a gestão, carochei, transformei o processo para melhor, óbvio. Agora é hora da gente padronizar e automatizar. Percebe que a última coisa a fazer não é a primeira. Sai da droga, abandona o tóxico. Como muita gente acha que tem que primeiro automatizar e a automação ajuda as pessoas a mudar. Não, mata as pessoas de tédio. Ok? Então, agora sim é hora da gente padronizar e automatizar. E como é que a gente faz isso? Segundo Aziz. Como é que é o nosso segundo Aziz? Agora sim eu vou fazer a padronização de como faz o Jornal da Gravata. Agora é o como fazer que entra em jogo. E nós definimos isso. Nós aprendemos uma coisa, senhores, para que vocês entendam aqui. Padronização de processos não se faz com procedimento mais. Ou a gente tem uma tecnologia de automação, ou nós não faremos a padronização. Ou nós até escreveremos procedimentos e vamos ficar a vida inteira com o dilema que o cara não cumpre o procedimento, que as pessoas não executam o procedimento, que o problema é comportamental. Ou tem uma automação para garantir que os processos aconteçam do jeito que tem que acontecer, e só depois de azizado, analisado e tubizado, é aí que a gente vai fazer o que a gente chama de to-do, que eu chamo de segundo Aziz. Ok? E a gente utiliza o Pipefy, que, na minha opinião, é a plataforma mais simples e mais barata de se automatizar um processo. Ele substitui, inclusive, alguns ERPs, algumas empresas que acham que precisam de ERP, mas às vezes não precisam. Tá? É claro que isso é uma questão polêmica, né? Teria que, claro que o ERP tem seu lugar no mundo corporativo, mas tem muita coisa que uma automação tipo Pipefy faria com muito mais facilidade do que esses sistemas mais robustos de ERP. Ok? Quanto tempo tem aqui? Quem não conhece o Pipefy, depois entra aí. A gente pode ajudá-los aí a compreender melhor o que significa o Pipefy. Por último, senhores, só para a gente terminar aqui a minha live, que é claro, se vocês quiserem se aprofundar, fiquem atentos para assistir o nosso workshop de 3 horas e depois o nosso curso de 10 horas, onde nós vamos ter 10 aulas para falar sobre gestão orientada a processos. Há um curso desse que vai, inclusive, ter simulado para fazer a prova do CBPP. Ok? Curso aqui da Gauss para você. O que eu queria chamar no final, veja, se eu tenho um processo mapeado, analisado, tombado, os processos são transversais, melhorado e automatizado, eu posso fazer uma coisa que o RPG pede, que é avaliação de desempenho orientado ao delivery. Eu não quero avaliar você pelo seu comportamento, eu quero avaliar você pela sua entrega. E é o que nós chamamos de avaliação de desempenho com base na entrega. Eu não tenho que avaliar você sob o ponto de vista do que você é. Eu tenho que avaliar você sob o ponto de vista de como você faz as suas entregas para mim. E se está tudo mapeado, todas as entregas, é óbvio que eu tenho condição de fazer um outro tipo de avaliação de desempenho orientado ao deliverable, que é o que a gente explica num dos últimos momentos do nosso curso de BPM, que nós vamos voltar a fazer de um jeito completamente... Todos os nossos cursos do BPM serão retirados do ar e vai entrar esse novo curso que a gente está elaborando para o ano que vem. Ok? Beleza, gente? Era mais ou menos isso que na minha meia horinha aqui eu queria falar com vocês. Alguma pergunta? Tem todos os meus dados aqui, vocês podem depois me acessar para o WhatsApp. Mas alguma pergunta? Juliana, tem alguma pergunta para mim? Vocês podem escrever as perguntas aí, enquanto eu posso ver também aqui no WhatsApp, se tem alguma perguntinha chegando aqui para mim no WhatsApp. Às vezes tem gente que assiste por lá e que, de uma certa forma, a gente está disponível aqui para responder a vocês. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não vai ser caro, não, o curso. Vocês vão ver, vai ser bem... todos os nossos cursos têm 3 preços, né? E esses 3 preços você pode escolher o preço solidário, o preço ideal ou o preço premium. E você ainda vai poder
se preparar para fazer a prova e se certificar CBPP, se assim você achar conveniente. Ok, deixa eu ver aqui. Olha a Magali falando, esse é um grande desafio, avaliação de desempenho orientado pelas entregas. Nós temos um software disso, né? Que quem faz o exercício do RP1, do RT1, a gente explica como é que funciona um software Vettori, que é um software que a gente tem só para fazer avaliação de desempenho orientada à entrega. Mais alguém aí, alguma pergunta? Muita gente me pergunta, Pavani, o livro pode ser comprado? Pode ser comprado, você acha o livro nas melhores livrarias, principalmente pela Amazon. Sim, Juliana, o nosso curso novo, totalmente alinhado com o BPM Ciboc 4.0, totalmente alinhado. Nosso curso, para ser bem sincero, ele já estava alinhado. A gente desobedecia algumas coisas do anterior e agora a gente só se adensou a essa cognição que ele trouxe. Mas totalmente alinhado, inclusive com material revisto, né? Com exemplos, com figuras, e os 10 primeiros inscritos vão receber esse livro impresso, do jeito tão bonitão que eu estou aqui. Tá? Os 10 primeiros inscritos, só os 10 primeiros, tá? O resto vai receber só os slides. Tá bom? Por isso que quem quiser se inscrever, já procura a gente aí e já se inscreve, já não tem data ainda, mas garante a sua inscrição, você vai ganhar os seus 10 livrozinhos já pelos correios imediatamente. Tá bom? Ok, então. Pessoal, eu espero que nossa live de 40 minutinhos tenha sido útil para você entender as questões mais básicas sobre gestão orientada a processos, gestão por e não de processos. Espero que você tenha gostado dessa nossa live, introdutória apenas, né? Clica lá no YouTube, se inscreve no YouTube para receber nossos vídeos. Eu gravo vídeos diariamente para vocês, uns mais extensos, outros mais rapidinhos. Se você vê esse vídeo aqui em alguma mídia social, compartilha com seus colegas, ok? E eu espero que você tenha curtido esse conceito. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, primazia da gestão e comportamento empreendedor protagonista num único profissional. Até mais, te vejo nos nossos próximos vídeos. Obrigado, Juliana. Valeu. Tchau, tchau. Não falta nas outras.